Evangelho conforme Marcos, capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por outros 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoaram em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, voltando ao paralítico, disse: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por nos trazer e nos permitir estar neste lugar separado, santificado. A sua santidade, a sua pessoa, consagrado ao Senhor por nós nesses últimos anos. Agora, Pai, pedimos que o Senhor nos esclareças a tua vontade, a tua palavra, que ao abrir nossa Bíblia e nossa mente e nosso coração, o Senhor possa plantar em nós a semente do Evangelho. O Senhor possa plantar em nós a semente da tua vontade, a tua verdade. Santifica-nos na verdade, Senhor. É a tua palavra que é a verdade. Assim nós confessamos. Alimente-nos e sairemos daqui hoje robustos espiritualmente. Alimenta, Senhor, o teu rebanho esta noite. Alimenta os famintos essa noite. Alimenta, Senhor, aqueles que não têm fé, aqueles que estão fracos. Que a tua palavra, que tem poder, possa alcançar cada alma sedenta da tua palavra que está ouvindo essa mensagem. No nome poderoso de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Bom, hoje eu queria falar sobre essa cura. Não dá tempo de fazer a introdução por conta do nosso horário. Eu vou deixar 3 pontos nesse texto. Todo mundo conhece o texto. Jesus está em casa. E algumas curas, alguns sinais acontecem na casa de Jesus. E olha que interessante. O capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus volta de uma viagem, ele chega em Cafarnaum e vai para casa. Essa é a casa de Jesus. Aí você fala: pastor, mas Jesus não é de Nazaré? Nazaré não é na Galileia? Então, Nazaré na Galileia é um pouco longe, mas é na Galileia, é um pouco longe do mar da Galileia. De lá não dá para ver, por exemplo, o mar da Galileia. Mas, pela ocasião do ministério de Jesus, na tradição, toda vez que eu falo na tradição, eu estou indo em fontes católicas, porque quem detém essas histórias da tradição são os católicos. Então, na tradição,
o José, o carpinteiro, o pai de Jesus, o pai legal, aquele que tem a paternidade de Jesus, né? Ele morre um pouco antes do início do ministério de Jesus. E aí, por conta da morte do seu pai, Jesus tem que assumir o comando da casa, porque ele é o mais velho. E a primeira decisão de Jesus é se mudar para Cafarnaum, onde ele se estabelece, aluga uma casa, né, fica numa casa. Primeiro ele fica baseado na casa de Pedro, e depois ele aluga uma casa, e essa casa é a sede do ministério de Jesus. Então é nessa casa que ele mora com os discípulos, com todo mundo, enfim, que quando ele não está viajando ali pelos arredores, é ali que ele fica. E a Bíblia diz que souberam que Jesus estava em casa. Jesus não ficava muito em Cafarnaum, mas a casa era ali, e aí souberam que Jesus estava em casa, e aí foi muita gente para lá. Dos 3 pontos que eu quero trabalhar, senão não fica tarde, a culpa é minha que eu demorei meditando nesse assunto, desde o momento que cheguei até agora lendo sobre esse texto, é que conhecer o endereço de Jesus é muito bom, mas não é um requisito básico para a salvação. Conhecer o endereço de Jesus não é um requisito básico para a salvação. Tem um monte de gente que vai para o céu sem saber o endereço de Jesus. Sem saber, por exemplo, essa pequena informação, que Jesus teve uma casa alugada por 3 anos e meio em Cafarnaum. Tem um montão de gente que vai para o céu sem saber informações sobre a moradia de Jesus. E por outro lado, tem uma porção de gente que vai para o inferno conhecendo o endereço de Jesus, sabendo, tendo informações privilegiadas sobre Jesus. No tempo que nós vivemos, no tempo das Wikileaks, dos vazamentos de dados pessoais. Agora mesmo teve um país, ontem, que saiu eu não lembro que país é, aqui na Latinoamérica, não lembro que país foi, onde todos os dados de todo mundo, de uma nação, vazaram. Ouviram falar? Não? É aqui na América Latina, na Latinoamérica, mas eu não sei exatamente agora qual é. E nesse tempo, onde gravações e vazam áudios e vazam não sei o que, informações de dados privilegiados, e chama o dono do Facebook para depor e tudo mais, conhecer o endereço de Jesus é uma informação privilegiada, mas não é um requisito básico para a salvação. Veja, na vida algumas informações são privilegiadas. De alguns anos para cá, Curitiba tem se tornado um tipo de destino para o turismo jurídico. Não sei se vocês já viram estudos sobre isso. Então, guias se oferecem para um city tour nada barato, é tipo uns R$200, um city tour, pela cidade, contando a história recente da tal da Operação Lava Jato. Então, se você vai a Curitiba, você pode fazer aqueles passeios básicos, pegar o trenzinho que vai para Morretes, lá, comer aquele negócio que eu não lembro o nome. Você vai como chama, os jardins lá? O jardim, é botânico que fala? Aquele jardim lá bonitinho e tal. Enfim, você pode conhecer o Bacaxeri, tem uns lugares muito legais. Eu já tive escritório em Curitiba, conheço lá. Já trabalhei lá. Mas, hoje em dia, dentre todos esses pontos e tudo mais, tem também um city tour que você pode fazer para conhecer por dentro a Lava Jato. Sair mostrando, por exemplo, as casas dos juízes. Onde é que mora o Sérgio Moro? Onde é que mora fulano? Onde é que mora fulano de tal? Com direito a paradas para fotos, né? No tribunal, onde aconteciam as sentenças. Não sei nem se fala tribunal fora ou coisa assim. E claro, uma última parada na Polícia Federal de Curitiba, onde está lá preso o ex-presidente. E saber essas informações privilegiadas, o endereço de pessoas importantes, ali em Curitiba rende dinheiro, na casa de R$200 por 1h30, 2 horas de voltas.
Isso gerou um negócio. Alguém teve uma sacada e falou: eu vou fazer um turismo, city tour jurídico aqui em Curitiba. Então quem quiser vem, eu busco no aeroporto ou na rodoviária e dou esse giro com vocês. Então gerou um business, gerou um projeto, gerou um negócio, uma demanda que gera emprego, que paga impostos, que aquece o mercado, que aquece o turismo. E a mesma coisa acontece com o turismo religioso. A mesma coisa acontece com o turismo religioso lá em Israel. Mas agora vamos falar sobre uma informação privilegiada, que é o texto. Aonde ficava a casa de Jesus? Em Isaías capítulo 9, está dizendo que Jesus, embora a Bíblia diz que Jesus era de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Ele é criado em Nazaré, mas ele é nascido em Belém. Mas o texto de Isaías 9, versículos 1 e 2, diz que o verdadeiro Messias tinha de morar na beira do mar, Galiléia dos gentios. E ali, no caminho do mar, Nazaré não combinava com essa profecia. Então Jesus, ele é o Messias, ele se muda para o território de Naftali e Zebulon, e dali ele cedia o seu ministério, onde a profecia se cumpriu. Lá de Isaías 9, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aí, a partir dali, começa o ministério de Jesus. Quer dizer, Cafarnaum, num certo sentido, guarda o endereço, o nome da rua e o número de Deus. Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus. E Cafarnaum, num certo sentido, é o endereço do Deus encarnado, do Verbo que se fez carne. Aí está uma informação privilegiada. Porém, por mais privilegiada que seja essa informação, eu sei o endereço de Deus. Imagina? Eu sei aonde o Deus encarnado mora. Eu sei o nome da rua, o lote. Lá em Brasília é por lote, né? Depende. Aqui, algumas cidades falam lote. Quadra e lote. Eu não sei como é que funcionava lá, mas como hoje aqui a gente fala rua e número, então eu sei o nome da rua, o bairro, o nome da rua e o número. De onde Deus, o Deus encarnado está, o Verbo que se fez carne está. Essa é uma informação privilegiada. Porém, por mais privilegiada que seja, essa informação não garante salvação. Saber coisas que ninguém sabe sobre Jesus é interessante. Eu gosto de pesquisar e estudar e aprofundar um pouco mais, descer 1 metro a mais do que os outros já desceram, compro o livro caro para poder estudar. Eu gosto, acho que faz parte de mim isso aí, não é porque eu sou pastor, não faço isso porque eu tenho que pregar. Não, é porque eu gosto. Porém, essa informação não garante salvação. Saber mais sobre Jesus do que o seu vizinho não significa que você é mais salvo do que ele. Não significa que você está espiritualmente em melhor performance do que ele. Saber sobre Jesus, ter informações profundas, verdadeiras, verificáveis sobre Jesus, não quer dizer que você é salvo. Então, no primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, é que conhecer o endereço de Jesus é legal, mas não é um requisito básico para a salvação. Saber sobre Jesus é uma bênção. Os demônios também sabem. Aliás, os demônios são os melhores teólogos que existem. Tiago capítulo 2, versículo 9. Você crê em Deus? Coloca aí na tela, Tiago 2,9. Dá para colocar? Crês tu... Eu não lembro de cor, mas é mais ou menos isso. Você crê em Deus? Não, lance assim. Os demônios também creem. É esse texto? Os demônios também creem. E não apenas creem, creem e estremecem. Os demônios creem, mas eles creem com tanta argúcia que eles estremecem. Creem e tremem diante dessa crença. A gente só crê mesmo. Ninguém treme. Os demônios creem e estremecem. São eles os teólogos os melhores conhecedores.
e não significa salvação. Aliás, conhecer Jesus também não salva. Pastor, conhecer Jesus não salva? Não salva. Não salva. O que salva é a experiência pessoal com Cristo. O que salva é, através da conversão, alcançar a graça oferecida por Cristo. A salvação está para além de apenas informações privilegiadas sobre Jesus. Paulo disse em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, ele diz o seguinte: eu não conheci Jesus segundo a carne, porque Paulo não viu Jesus vivo e fisicamente. Ele diz o seguinte: a partir de agora, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, e mesmo que tivéssemos conhecido a Cristo segundo a carne, é esse texto? E mesmo que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já agora não o conhecemos mais desse modo. Não é o conhecimento físico de Jesus, não são as informações físicas, arqueológicas, teológicas ou doutrinárias que são capazes de salvar um pecador. Eu trabalho com educação teológica, como vocês sabem, e confesso que me entristeço quando vejo irmãos apostando a salvação meramente no conhecimento. Porque conhecem, desdenham quem não conhece. Ou porque sabem meia dúzia de coisas, já se sentem mais salvos do que os outros. Já se sentem mais crentes do que os outros. A salvação, ela tem a ver com comunhão e não com conhecimento. A salvação tem a ver com comunhão íntima com Jesus e não com saber a respeito de Jesus. Então, saber o endereço de Jesus, o número do sapato de Jesus, o jeito que ele gosta de dormir, o jeito que ele gosta do café, se ali tivesse café, não tinha, para a gente pensar. Isso é interessante, é curioso. Numa roda de amigos, você tira onda, todo mundo fala: oh, caramba, meu, é verdade, no grego é assim, no hebraico tal. Mas a salvação não tem a ver com nada disso. Salvação tem a ver com comunhão com Jesus, e não com conhecimento a respeito de Jesus. Ninguém entra no céu fazendo uma prova. Chega lá no céu, aí você morre, né? Fala: como é que é? Onde é que eu faço a prova? Ali naquela sala. Então, uma ficha para você, e aí você vai preenchendo, sim, verdadeiro ou falso, sim ou não, não sei o quê. É assim que entra no céu? Não! Ninguém entra no céu fazendo um exame ou passando num teste. O que garante a salvação da sua alma é a comunhão com Jesus Cristo e nada mais. E nada mais. E nada mais. Uma turma à direita, outra turma à esquerda. E eu já disse isso aqui. Os dois, tanto quem está indo para o céu quanto quem está indo para o inferno, fizeram as mesmas coisas. Depois você vê lá em Mateus 7. O pessoal que está indo para o céu fez as mesmas coisas de quem está indo para o inferno. E quando Jesus disse: apartai-vos de mim, eles disseram: opa, tem um engano, não é aqui, porta errada, nos mandaram para a porta da esquerda, mas o senhor não lembra? Nós e o pessoal da direita congregávamos na mesma igreja, cantávamos as mesmas músicas, fizemos as mesmas obras. Aliás, em teu nome nós fizemos um monte de coisas. E Jesus vai falar para ele: então, é que não passaram lá avisando? Eu falei: o quê? Que o céu não é para quem fez um monte de coisa no meu nome? Você não estava sabendo? Não estava não. No seu nome nós expulsamos demônios, falamos em línguas, e sei lá o que mais está escrito lá. Expulsamos demônios e tudo mais. Tudo é coisa de crente. No teu nome fizemos tudo isso. E aí Jesus, mas não era por... Não está batendo a informação. Por quê? Porque o céu não é para quem fez um monte de coisa legal em nome de Jesus. Céu é para aqueles que se entregaram a Jesus Cristo de verdade. Eles sabiam onde Jesus estava. Está aqui no texto. Eles sabiam onde Jesus morava. Informação privilegiada.
tinham informações privilegiadas, informações preciosas sobre a vida, sobre a genealogia, sobre os detalhes, sobre os amiguinhos de infância de Jesus, sobre onde ele cresceu, que comida ele gosta, o que ele não gosta, se gosta ou não gosta de cebola, no macarrão, sei lá. Mas Jesus nunca chamou esses caras de amigos. Muitos dos que estavam ali nunca foram chamados de amigos. Alguns dos que estavam naquela casa, na casa de Jesus, Jesus os chama lá em João capítulo 8 de filhos do diabo. Ela falou, não, pastor, mas aí é para os escribas e fariseus. Então aguenta aí um pouquinho que no segundo ponto a gente aprofunda esse assunto. O segredo não é ter o catecismo correto, o credo perfeito, mas ser um amigo de Jesus. Ser um amigo de Jesus. Em João capítulo 9, mostra aquele cego que foi curado de nascença. Lembra um cego de nascença em João capítulo 9? Senhor, quem pecou? Esses são os seus pais. Coloca aí, João capítulo 9, versículo 8. Quem pecou lá? Esses são os seus pais, para que nascesse cego, não sei o quê. E aí Jesus, não, ninguém pecou, e curou o cara começou a enxergar. Aí o pessoal começou a perguntar sobre a cura. Vejam só, versículo 8. Então os vizinhos, aqueles que dantes o tinham visto que era cego, diziam, este é aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é ele. Outros diziam, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Disseram-lhe, pois, como então se te abriram os olhos? E ele disse, o homem chamado Jesus. Olha que lindo esse depoimento. Como é que você foi curado? O homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Seguro 12. Disseram-lhe, pois, onde ele está? E ele respondeu, não sei. Esse cara não sabe onde Jesus mora. Esse cara não sabe onde Jesus estava. Esse cara não sabe onde Jesus fica. Esse cara não sabe para onde ele vai depois do almoço, onde ele dorme. Mas esse cara é mais salvo do que muitos que estão na casa de Jesus. A casa de Jesus está cheia de gente. E no segundo ponto a gente vai saber um pouco mais sobre que tipo de gente que tem na casa de Jesus. Mas o segredo não é ter o catecismo correto. Esse cara, esse cego de João 9, não sabia onde Jesus estava. Mas Jesus o encontrou na sequência e lhe deu uma direção. É isso que vale. Saber o endereço de Jesus é uma bênção. Quer ter maiores informações da arqueologia? Estude, corra atrás. É bênção, é bênção. Sou o seu maior incentivador. Só tome cuidado. Porque o mais importante do que ter informações privilegiadas sobre Jesus é ser amigo de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Segundo, às vezes a casa de Jesus fica cheia de fariseus. Às vezes a casa de Jesus fica cheia de fariseus. Quando lemos Marcos, vemos uma casa cheia de gente, de pessoas. Tão cheia que 4 homens resolvem ajudar o seu amigo paralítico e descem o cara pelo telhado lá da casa e tal, até chegar em Jesus. Mas agora eu vou fazer um convite muito interessante para você. Eu vou convidá-lo ou convidá-la a ligar as outras câmeras desse texto, a ver de outros ângulos. Pastor, como que faz isso? A minha Bíblia não tem câmera. Tem sim. Quero que você veja bem quem são as pessoas que estão na casa de Jesus. Quais são as outras câmeras do texto? Vamos trabalhar com Mateus 9. Vamos lá? Mateus 9 está contando o mesmo caso. E aí vai ter uma informaçãozinha ali, escondidinha, a respeito de quem são essas pessoas que encheram a casa de Jesus, que está lotada essa casa. Diz assim, capítulo 9, versículo 1. E entrando no barco, passou para outra margem, chegou à sua cidade. Já sabemos que essa cidade é Cafarnaum.
E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Mateus aqui omite o lance do telhado e tudo mais, enfim. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. Versículo 3. E eis que alguns dos escribas. Então quer dizer que dentro daquela multidão, não tem uma multidão na casa de Jesus? Alguns que estavam ali eram escribas. Agora vamos ligar outra câmera. Lucas capítulo 5. Versículo de número 17. Está aí a razão porque eu demorei, né, irmãos? Lendo. Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 17. Essa é a terceira câmera dessa casa, dessa multidão. Vamos ver o que a gente acha. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e ali, assentados, estavam fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia. Fariseus e doutores da lei. Da onde vieram? De todas as aldeias da Galileia. É aldeia para chuchu, entendeu? E também haviam alguns vindo da Judéia e de Jerusalém. Esses caras são do templo. Jerusalém não tinha sinagoga, é o templo. É o cara que vem da sede da religião, do núcleo da religião judaica. Está certo? E de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com Jesus para curar. Aleluia. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico. Enfim, aí você vai ver, é a mesma câmera, é a mesma casa, a mesma cena, porém de uma câmera diferente. É isso que eu ia dizer. Então, em Mateus 9, nós vemos escribas. Em Marcos capítulo 2, eu não sei se passou despercebido, estavam ali, versículo 6, estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam. Também temos escribas. Em Lucas 5, na terceira câmara, tem fariseus. Já sabemos que tem escribas, agora tem fariseus. Agora tem doutores da lei e judeus da religião, chefes da religião, vindos de todas as partes, de todas as aldeias da Judéia, da Galileia e até da capital. Até da capital. Quer dizer, a casa de Jesus estava infestada de religiosos. Escribas, fariseus, doutores da lei. É isso que a gente está vendo aqui nessas câmeras do texto ou não? Ok. Percebeu como a casa de Jesus é mal frequentada? Você fala assim, pastor, como assim? Vocês sabem a história, quem é mais velho de Genuína sabe. Um dia eu falei isso para uma irmã da igreja, porque ela roubaram a carteira dela dentro da bolsa, na igreja. E aí terminou o culto, ela veio com o olho meio que lá, pastor, sumiu minha carteira. Eu falei, puxa, irmã, aonde? Aqui na igreja. Ela falou, aqui na igreja? Ela falou, aqui na igreja. Quando? Agora. Deixei a bolsa com a carteira dentro e saiu cumprimentando os irmãos depois do culto. E essa igreja que termina o culto e ninguém vai embora, né? Vai com um monte de gente falando e conversando. E ela estava nesse time aí e tal. E ela veio falando, pastor, tal. Eu falei, irmã, esse lugar aqui é mal frequentado. Aí ela falou assim para mim, ué, mas como assim? Eu falei, a gente tem uma placa escrita aqui, é proibido pessoas perfeitas. E quando chega, a gente se dá bem-vindo e fala, é aqui mesmo, meu filho, é aqui mesmo, chega, vem. O irmão está roubando, vem, você é bem-vindo. O ladrão é bem-vindo aqui ou não? É ou não é? E a prostituta? E o homossexual? É tudo bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo em nome de Jesus. Pensa num lugar mal frequentado. Mas não precisa ficar triste não, porque a casa de Jesus estava sim de gente que não prestava. Nesse dia. De gente que não queria, de gente que só queria saber da regra, que só queria saber da lei. Eu estava falando que no primeiro ponto, eu falei, daqui a pouco eu vou falar sobre a casa de, sobre quem é essa multidão que estava lá. Lembram? Pois bem, está aí. Percebe como a casa de Jesus é mal frequentada? E naquela época já era assim. Porque a igreja é um lugar que fecha a bolsa, irmão. Vai que.
Tem um irmão que está no processo da libertação e vê sua bolsa dando sopa, com uma notinha, aquela azulzinha assim, ó, dando sopa. O irmão pega e ainda fala: irmão, foi de Deus. É isso aí, cara. Pastor, então não venho mais aqui, porque você está falando que a casa de Jesus é mal frequentada, é uma indireta para nós? Não, é direta mesmo. É isso que eu estou falando mesmo. São pecadores no processo de libertação, cara. São pecadores no processo de libertação. É difícil. Quer que diga uma verdade sobre isso? A casa de Jesus é um campo minado, meu irmão. A casa de Deus é um campo minado. Você é bem-vindo, legal, mas eu vou te dizer, tem muito hipócrita aqui. Tem muito religioso de carteirinha entre nós. Tem muito. Então, se liga do lado de quem você senta. Porque essa aqui é a casa de Jesus em 2018, 19. Essa é a casa de Jesus nesse tempo. Onde Jesus fala, onde coisas acontecem, onde libertações ocorrem. E glória a Deus por isso. Mas a casa de Jesus é um campo minado ainda hoje. Naquele dia era, e hoje ainda é. Vem muito hipócrita aqui, vem muito religioso aqui, vem muito crente ateu aqui, que não crê nas coisas, que não crê em Deus, que não crê na palavra, que não crê que Deus cura, que não crê que Deus fala, que não crê que Deus transforma, que não crê que Deus resolve, que não crê que Deus transforma o homem em outro tipo de gente. Tem muita gente que não crê e congrega. Eu sei porque já falaram para mim: pastor, eu sei que para o meu marido não tem mais jeito. Aí eu falo: como é? Para o meu marido não tem mais jeito. Ele faleceu? Eu falo: não, tá, saúde de ferro. Eu falo: então por que não tem mais jeito? Não, pastor, porque ali não tem mais saída, porque para mim não sei o que lá. Tem crentes ateus. Pastor, mas você não conhece minha mãe. Não, você que não conhece o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras é mais poderoso do que a sua mãe, seu marido, seu pai, seu patrão, teu filho. Deus tem poder. Aleluia. Então a casa de Jesus é mal frequentada nesse sentido. A casa de Jesus é um campo minado nesse sentido. Vem muito ateu, vem muito doutor da lei. Já conhece crente doutor da lei? Já viram ou não? Já viram ou não? É que o que vale é o que ele falar. Mas falou: irmão, mas onde está na Bíblia isso aí? Não, irmão, não era assim não. Não é assim não. Como assim? Tem que ser, não tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que ser assim, porque se não for assado, Deus não se agrada. Ele falou: que legal. Aonde está na Bíblia que tem que ser assado? Mas não tem. Mas é um doutor da lei. É ele que sabe como as coisas têm que funcionar. Vem muita gente na casa de Jesus que na verdade não acredita, que na verdade não ora, que na verdade não sente, não chora, não se entrega, não glorifica a Deus, não glorifica, não exalta o Senhor, mas está na casa de Jesus, com os olhos arregalados para ver. A casa de Jesus é uma maravilha para falsos cristãos, porque você se mistura no meio e ninguém, no fim, até na sua mão eu pego. Paz, meu irmão, tudo bem? Ô, pastor. E você me engana direitinho, porque... Então, você cuidado. Eles vêm, eles se sentam, eles se enturmam, eles se acostumam, eles cantam. Os falsos adoradores têm seu lugar na casa de Jesus. E isso é bom. Não fica triste não. Porque isso é melhor estar aqui na casa. Um falso adorador, um crente de meia tigela, é melhor estar aqui sentado ou em qualquer outra igreja que prega o evangelho do que em qualquer outro lugar. Porque aqui ele tem uma chance.
Aqui o Espírito Santo está falando, aqui Deus está tratando, aqui tem um crente chorando do lado, sentindo a presença de Deus, louvando a Deus. É aqui, está funcionando pelo menos. Um dia pode ser que aconteça com ele. Um dia ele pode cair na real. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Todos são bem-vindos na casa de Jesus. Porém, Ele conhece o pensamento e o coração de cada um. Que é isso que está aqui em Marcos capítulo 2 no texto. Versículo 6. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração. Sabe o que é esse negócio de arrazoar? Eu vou te falar assim no português muito claro por causa do nosso tempo. Eles só pensaram. Eles não falaram nada. Desceram lá o paralítico. Jesus falou assim para o paralítico: meu irmão, não falou meu irmão, eu que estou falando assim, que é meu jeito de falar. Perdoados estão os teus pecados, meu irmão. Aí o paralítico, opa, obrigado, né? Maravilha, sei lá que ele falou, alguma coisa assim. Aí os fariseus que estavam embaixo, do lado, um monte, tinha muito ou não tinha? A gente ligou cada câmera do texto, assim, ó, de todas as aldeias, até da sede, que é Jerusalém. Aí os caras, porque fariseu é frouxo. Fariseu é frouxo, não tem coragem de chegar e debater um assunto. Não tem coragem de chegar e falar, ó, é assim, assim, assim. O fariseu, espiritualmente falando, é xoxo. Aí o cara ficou olhando, fez a carinha de, né, tal, mas por dentro ele falou assim: isso aí é uma blasfêmia, eu não concordo, eu não aceito. O fariseu tem uma mania de falar, eu não aceito. Já viram isso ou não? A frase do fariseu, eu não aceito isso. Só que ele não falou isso, porque é frouxo. Está na casa de Jesus, falou, é isso aí. Quer ver o versículo 6 e 7. Arrazoaram em seus corações, dizendo, isso aí é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Só Deus pode fazer esse negócio e tal, tudo mais. E Jesus enquadrou o cara. Mas só o que eu quero falar para você é isso. Se você é um fariseu, um falso crente, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está tudo funcionando. Só tem um porém. Deus conhece o teu pensamento. Deus conhece o teu coração. Jesus estava rodeado de religiosos, mas Jesus não estava sendo enganado por ninguém. Jesus não estava sendo passado para trás por ninguém. Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece a sua intenção. Não é só o que você fez ontem. Não é só o que você pensou ontem. Ele sabe o que você está pensando agora. Amém, irmãos? Terceiro, e a gente termina. A fé bíblica ultrapassa o conceito do abstrato. A fé bíblica ultrapassa o conceito do abstrato. Quando eu era garoto na escola, um dia eu tive uma aula. Eu não lembro qual foi a matéria, mas eu sei que numa aula eu aprendi sobre o conceito de abstrato e absoluto. Então, o que é abstrato é aquilo que você não consegue pegar. Lembra dessa aula? Que não é palpável. Não é? E, por exemplo, o amor. O amor é o quê? Abstrato, porque o amor você não pega. Não é? Mas a maçã é absoluta, que a maçã se segura. Tem coisas que são, na vida tem coisas que são abstratas e coisas que são absolutas. E eu digo no terceiro ponto que a fé bíblica ultrapassa o conceito de abstrato. Porque se eu disser para você, teoricamente, fé é abstrato ou absoluto? Abstrato. Pastor, eu tenho fé. Legal, não dá para ver? Eu falo, amém, irmão, que bom. Pastor, eu estou cheio de fé. Eu falo, aleluia, que maravilha. Não dá para ver. Então é abstrato. Mas a fé abstrata, a fé bíblica, ela não existe sem exemplos absolutos. Que essa é a encrenca de Tiago capítulo 2.
Essa é a encrenca de Tiago capítulo 2. Lê Tiago capítulo 2, mas assim, eu sei que a hora já está avançada um pouquinho, mas lê Tiago 2 com muita atenção, senão não vai funcionar. Diz assim, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé sozinha pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estivessem em luz, ou com falta de mantimento cotidiano, e alguém disser a eles, vão em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derem exatamente as coisas necessárias para o corpo, que proveito vem daí? Ou o que ele está perguntando é, que fé é essa? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. E aí me dirá alguém, isso é o Tiago falando, tu tens a fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Aí está o texto que eu falei agora há pouco. Tu crês que há um só Deus? Tudo bem, os demônios também creem e estremecem. E aí ele vai continuando, falando sobre a fé viva, que é a fé acompanhada de obras, e a fé morta, que é a fé pelada, que é a fé puramente abstrata. Então, a fé abstrata, eu reconheço, a fé é um conceito abstrato. Mas quem tem fé, tem como ela transformar a fé abstrata, passar para o conceito de absoluto, através das obras, através daquilo que você faz. Porque a fé verdadeira é a fé que transforma os substantivos em verbos. É a fé que transforma amor, substantivo, em amar, verbo. É a fé que transforma ajuda, substantivo, em ajudar, verbo. E aí se eu falar para você, se você disser assim, o pastor, eu estava precisando de tal coisa e o pastor me ajudou, aí já não é mais um conceito abstrato, aí é um conceito absoluto. É algo que você pode pegar. É a fé que transforma perdão em perdoar. É a fé que transforma a oração em orar. Então essa fé ultrapassa o conceito de absoluto, porque deixa de ser apenas uma questão de foro íntimo e passa a ser um fato. Pastor, mas por que você está falando isso? E o que isso tem a ver com o texto? Lê o versículo 5, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, versículo 5. Lê para mim. 1, 2, 3, vai. Tá bom. Dá para ver fé? Jesus viu a fé deles. Como que dá para ver fé? Pelo jeito que você é. Você quer pregar para tua mulher, que não é crente? Quer pregar para o teu marido, que não é crente? Quer pregar para o teu filho, tua mãe, para o teu patrão, para o seu empregado? Eu sei um jeito deles verem a sua fé. Quando você transforma o conceito de fé de abstrato em absoluto, dá para ver. Dá para ver no que você crê. Quando você se posiciona, você tira a fé do conceito abstrato, estou me fazendo entender? E apresenta a fé num conceito, num jeito absoluto de ver. É essa fé, a fé da Bíblia. Precisa ficar claro aqui que as obras não são inimigas da fé. É o contrário. Se você ler com atenção o Tiago 2, você vai ver que as obras é quem demonstram a fé. São as obras que transformam a fé de um conceito abstrato num conceito absoluto. O grande lance é que através das obras sua fé deixa de ser invisível. É que através do seu jeito de ser gente, a tua fé deixa de ser invisível e passa a ser palpável. Algo que eu não apenas posso falar a respeito da fé do meu pastor, vamos pegar como exemplo, mas eu tenho exemplos, coisas que eu peguei, que eu vivi, que eu vi. Através das obras, essa fé deixa de ser abstrata e se torna absoluta. Deixa de ser um conceito e passa a ser algo palpável. Estão me fazendo entender?
Jesus viu a fé dos caras. E vendo-lhes a fé, disse. Então a fé de vocês aqui, da nossa igreja, por exemplo, foi conhecida dias atrás, semanas atrás, na missão onde vocês viajaram. Pegaram um ônibus, pagaram de um ônibus. É dinheiro, irmão. Feira, quanto custou aquele ônibus? É dinheiro, irmão. É dinheiro, e comida, e cesta básica. Quantas cestas básicas? 70. Quanto custa uma cesta básica? Então, 70 vezes 70. Quanto que dá? 4.900. Mais 4 e pouco, já está dando 10. E perua? E roupa que levou? E outras coisas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A fé de vocês, dessa igreja, foi conhecida na missão dias atrás, onde vocês estiveram transformando o que é abstrato naquilo que é absoluto, transformando substantivos em verbos, trabalhando, doando, ajudando, fazendo. Eles podem não ter se convertido, todos eles, mas eles conheceram a fé através de vocês. Podem ter certeza que lá, sei lá, você pode ter morrido depois, mas daqui, sei lá, 20, 30 anos, uma criança vai dizer assim, um dia veio uma igreja, veio uns crentes aqui, e me deu um brinquedo, e pegou, e me deu uma cesta básica, eu levei para minha mãe, e a gente não tinha comida para comer, e foram aqueles irmãos, e a partir daquela Bíblia que eu ganhei, eu comecei a ler a Bíblia e conheci Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que dá gosto, que dá água na boca de falar. Esse é o Evangelho. Agora precisa ficar claro que isso aí não funciona com todos. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Então eu vou te avisar, vou te convidar agora, para a gente terminar esse ensino. O culto de quinta-feira é uma benção, né, gente? É o melhor, é o melhor. Eu vou te convidar para a gente terminar analisando 2 doentes curados. E a gente termina para de falar sobre esse negócio de fé. Um é em João capítulo 5. O outro é esse de Marcos 2. Os 2 eram paralíticos, senão não é justo. Se eu quero comparar um com o outro, vamos pegar os 2 com a mesma enfermidade, beleza? Os 2 são paralíticos. Um tem quantos amigos que abrem a janela lá, o telhado, para descer ele pelo telhado? 4. Esse trabalho foi fácil? Pensa se o paralítico fosse do meu tamanho. Pensa num paraliticão. Um paraliticão mesmo, caprichado. Aí, como é que sobe esse cara em cima da telha, meu amigo? Deitado numa cama. Não me pergunte como é que foi. Está deitado numa cama, numa maca, alguma coisa assim, e desceram através de corda. Quantas cordas? Enfim. E para destelhar essa casa, e outra casa de Jesus, nem vou falar disso agora, mas enfim. Ele tem quantos amigos foram? 4. 4, mas não é amigo qualquer não é amigo de pinga, de boteco. 4 amigos que toparam pegar ele no colo, corda, tem toda uma logística aí. Escada, subir, aguenta o peso, não, enfim. Ok. Agora o outro, de João 5, faz 38 anos que ele está lá. E quantos amigos ele tem? Nenhum. E quando Jesus pergunta para ele, você quer sarar? Ele fala, rapaz, eu não tenho uma pessoa que me pega no colo e me joga no tanque quando a água é agitada. O que era mais fácil? Pegar esse cara no colo e jogar no tanque quando a água era agitada, ou pegar o outro, subir a casa e destelhar? Qual o paralítico que é mais fácil ajudar? O de Marcos 2 ou de João 5? João 5. Mas por que ele não tem amigos? Porque ele escolheu essa vida. Ele escolheu atravessar a vida amargo, sem amigos, sem amizades íntimas, sem alguém capaz de fazer alguma coisa por ele. Tem uma piada, não é uma piada, é um ditado popular que fala que o pior cego
é aquele que não quer ver. O meu pai falava assim, eu não concordo. Eu falei, pai, então quem é o pior cego? Ele falou, não, tem cego que não quer ver, que não quer trabalhar, que não ajuda, que só fala mal de todo mundo. É um cego desgraçado. Esse cego é o pior de todos. Eu acho que ele conhecia um cego assim, terrível. Tem paralíticos e paralíticos. Tem paralíticos e paralíticos. Então eu quero terminar só frisando qual desses dois te representa. Qual desses dois te representa? A diferença é que um deles atravessou a vida com suas dificuldades e mesmo assim tinha amigos, isso significa que ele sorria, que ele tinha comunhão, e o outro não. O outro não. Bom, eu disse que ia terminar, tenho mais um ponto, mas vou terminar por aqui. Deus abençoe vocês, pensem nisso, e que essa mensagem possa nortear a sua vida, e que você possa tomar decisões importantes sobre o seu jeito de ser crente, sobre o seu jeito de servir a Cristo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.